Olá, gente. Vamos começar mais uma aula do curso preparatório para concursos públicos. Vamos estar nessa aula de hoje entendimentos de textos. Entendimento de textos ou a compreensão dos textos, né? Interpretação e compreensão dos textos. Também vamos estar entrando nessa aula de hoje também na ortografia. Vamos estar vendo algumas regras da ortografia. Ter um dicionário por perto é sempre uma dica boa. Se houver algum termo desconhecido, você poderá pesquisar, né? É muito importante a leitura, né? Muito importante o conhecimento de gramáticas. A compreensão e a interpretação de textos são duas ações que estão relacionadas. Uma vez que quando se compreende corretamente um texto e seu propósito comunicativo, chegamos a determinadas conclusões, interpretações. Hoje em dia é essencial saber interpretar corretamente os textos, entender melhor sobre suas tipologias e as funções da linguagem relacionada a ele. Compreensão do texto é a decodificação da mensagem, ou seja, a análise do que está explícito no texto. Interpretação de texto é a interpretação que fazemos do conteúdo, ou seja, quais conclusões chegamos por meio da conexão de ideias. Por isso, vai além do texto. A definição da interpretação de texto. Interpretação de textos. Vamos estar definindo. Interpretação de texto envolve a capacidade de chegar a determinadas conclusões após fazer a leitura de algum tipo de texto. Visual, auditivo, escrito ou oral. Acho que a gente vai estar um pouco com a redundância. Por isso, a interpretação de texto é algo subjetivo e que pode variar de leitor para leitor. Isso porque cada um possui um repertório interpretativo que foi sendo adquirido ao longo da vida. Vale lembrar que o repertório interpretativo do leitor advém em grande parte da leitura. Portanto, ler é um ato essencial e que auxilia na leitura melhor e uma melhor interpretação dos textos e conexão das ideias. Portanto, é muito importante a leitura. Agora vamos ver a compreensão do texto. A compreensão do texto. Já que falamos da interpretação, vamos falar da compreensão do texto. Compreender um texto é entender a mensagem que ele está transmitindo de maneira objetiva. Assim, a compreensão textual envolve a decodificação da mensagem que é realizada pelo leitor. Quando ouvimos, por exemplo, um noticiário, compreendemos a mensagem passada e a qual sua finalidade, informar o ouvinte de algum acontecimento, por exemplo. Para compreender os textos escritos não é diferente, porém requer o conhecimento da língua, do vocabulário e das funções relacionadas com a linguagem e a comunicação. Logo, por meio da interpretação das palavras e das frases, podemos compreender melhor a mensagem que está sendo transmitida. Por isso, ter um dicionário é sempre uma boa dica. Exemplo de compreensão e interpretação de texto.
para compreender melhor esse conceito, temos um exemplo de interpretação de texto que caiu no Enem de 2019. Qual a diferença entre publicidade e propaganda? Esses dois termos são sinônimos, embora sejam usados indistintamente no Brasil. Propaganda é a atividade associada à divulgação de ideias, políticas, religiosas, partidárias, etc., para influenciar um comportamento. Alguns exemplos podem ilustrar como o famoso Tio Sam, criado para incentivar jovens a se alistar no exército dos Estados Unidos, ou imagem criada para demonizar os judeus, espalhada na Alemanha pelo regime nazista, ou um post promovendo o poderio militar da China comunista. No Brasil, o exemplo regular da propaganda são as campanhas políticas em período pré-eleitoral. Já a publicidade, em sua essência, quer dizer tornar algo público. Portanto, publicidade e propaganda. A publicidade, em sua essência, torna algo público. Com a Revolução Industrial, a publicidade ganhou um sentido mais comercial e passou a ser uma ferramenta de comunicação para convencer o público a consumir um produto, serviço ou marca. Anúncios para a venda de carros, bebidas ou roupas são exemplos de publicidade. A função desse texto, a função sociocomunicativa desse texto é, vamos direto ao ponto, esclarecer dois conceitos usados no senso comum. Tem alguém à porta ali. Essa é uma questão de compreensão e interpretação de um texto escrito. Depois da leitura atenta do texto, fica claro entender qual sua finalidade. Esclarecer sobre dois conceitos que são utilizados como sinônimo pelo senso comum. Assim, trata-se de um tipo de texto explicativo que utiliza alguns exemplos para ilustrar os conceitos de publicidade e propaganda. Então, assim, esclarecer dois conceitos usados no senso comum é o objetivo desse texto. Vamos prosseguir a aula falando sobre a ortografia oficial, Ortografia já desse lado aqui. Temos algumas dicas para as questões sobre concurso público. A ortografia oficial de uma língua diz respeito às regras que determinam a forma correta de escrita das palavras, assim como sinais de pontuação e acentuação. A ortografia oficial da língua portuguesa é a parte da gramática que tem a finalidade de estudar a forma correta de escrever as palavras. Para isso são observados padrões, regras e uso correto dos sinais de pontuação e acentuação. A palavra grega ortos faz referência à ideia daquilo que é reto, exato e direito. Já a palavra latina grafia significa escrever. Portanto, a prática da ortografia está ligada, além da escrita correta, ao conhecimento das regras que enquadram a escrita nas condições da língua portuguesa, observando características etimológicas e fonológicas. Assim sendo, quando o termo ortografia oficial é utilizado, quer dizer que estamos fazendo referência à ortografia definida como correta no Brasil. Então, ortografia oficial é a ortografia usada no nosso país. Em concurso público e processo seletivo de todas as esferas é comum a cobrança do assunto, tanto das provas de português quanto nas provas de redação, que costumam ser um grande diferencial na obtenção de boas colocações. Por isso, preparemos um guia completo com os principais temas da ortografia oficial. Fique por dentro de todas as regras e aumente a chance de alcançar a tão sonhada aprovação. Vamos aos acentos. Acentos. Vamos estar fazendo a leitura, explicando e colocando alguns exemplos aqui para que possam entender melhor. O uso dos acentos é um dos itens da ortografia oficial mais frequente em concurso público. Para acabar com todas as dúvidas de quando usar ou não os acentos, fique atento às dicas. Em síntese, a acentuação tem como finalidade mudar o som de alguma letra,
portanto fazendo com que palavras escritas de forma semelhante sejam lidas de um jeito diferente e tenham significado diferente. Na língua portuguesa há 4 acentos gráficos que podem ser definidos da seguinte forma: acento agudo. Acento agudo é usado em vogais para indicar que a sílaba em que se encontra é tônica. Acento agudo, já sabemos se se trata da tônica. Ou seja, possui som mais forte. O acento agudo faz com que as palavras sejam pronunciadas de forma aberta, como célebre, acarajé e filé. Célebre, acarajé e filé. Acento circunflexo pode ser usado apenas nas vogais. Circunflexo. Usado nas vogais. Vogais A e O. São usados nessas vogais aí. Deve ser pronunciado de forma fechada, né? Como nos exemplos que nós vamos estar colocando aqui. Oi? Estou gravando. Apagando aqui, vou colocar os exemplos. Esse apagador é mais rápido que isso. Vamos colocar os exemplos dessas palavras, né? Palavra ângulo, palavra ônus, palavras ônibus, bônus. Todas essas palavras aí recebem o acento circunflexo. E o tio, né? O tio dá som anasalado às vogais. Tio. Tio passa a dar som para as vogais. Vamos ter o A e o O, né? O A e o O. Vamos dar como exemplo a palavra ação. E o acento grave utilizado na crase, né? Acento grave que será utilizado na crase, que é um dos temas que vamos estudar logo depois. Vamos ter o X e o CH para que a gente possa desenvolver com vocês. Vamos ver se assim será mais rápido. Tem o X e o CH.
Nós descrevemos uma das dúvidas mais recorrentes a respeito ao uso do X e do CH. Ainda mais porque, além de conhecer as regras, é necessário conhecer também as exceções. Para fixar o uso correto de cada uma das situações a seguir, o ideal é ter uma boa rotina de leitura para assimilar a grafia correta das palavras. Vamos ao uso, né? O uso do X e do CH nas palavras provenientes do latim. CH, quando são traduzidos do latim para português, a sequência PL, FL e CL, transformada em CH. Vamos ter alguns exemplos. A palavra planos, né, que vem a palavra planos. No caso, vamos ter o chão, planos do chão. Vamos ter flama, flama que quer dizer chama, flama, CH em chama, flama, CH em chama. Vamos ter também clamare, no caso, chamar, clamare, no caso, chamar. Bem, você pode dizer, não estou entendendo, mas assim, traduzido do latim para o português, a sequência PL, FL e CL, na palavra original do latim, plano, chão, flama, chama, clamar e chamar. X, palavra originária do X latino e quando a palatização do S em grupos, SI ou SCE. Aí vamos ter exame, que no caso seria exame. E aí vamos ter mais exemplos. Luxo, no caso passa a ser luxo. Lachare, vamos colocar aqui pisse, quer dizer peixe. Esse peixe. Outra palavra mais conhecida, passione. Quem já sabe que é paixão. Vamos ver casos em que o CH é utilizado em palavras de origem francesa. Aí vamos colocar os exemplos. Está muito resistente. Palavra de origem francesa, vamos ter o CH, origem francesa das palavras. Vamos ter aqui chauffeur, né? Palavra de origem francesa. Vamos ter também creche, também a palavra de origem francesa. Palavra debochar, fetiche, vamos ter a palavra também guichê,
algum exemplo de palavras de origem francesa. O caso em que o X é utilizado. Depois de ditongos, né, vamos ter alguns exemplos. X. Depois de ditongos, mais um conteúdo que a gente vai ver lá na frente. Depois de ditongos, vamos ter peixe, ameixa e caixa. Então, assim, toda a regra que justifica o uso dessas palavras. Existem algumas exceções, vamos já colocar aqui. Realmente precisamos de tinta nova, porque é difícil de apagar. Algumas exceções, né? São a palavra vou colocar algumas palavras que são exceções, né? Exceções, né? Nessas exceções vamos ter bauche, recalchutar, outro exemplo, né? Recalchutar, né? Palavra iniciada pela sílaba em, né? Sílaba em. Uso do X, né? Na sílaba em, nós vamos ter enxada, vamos ter enxada, vamos ter enxerto, vamos ter também enxurrada, outra palavra muito enxurrada, bem direitinho para não errar. Importante o conhecimento das palavras para a produção dos textos. Ainda tem algumas exceções. A palavra enxoba, né? Enxoba. Enxoba é uma palavra de origem genovesa, então é uma exceção da palavra. Não, enxoba é da palavra anchova. Agora tem a palavra tem origem genovesa de anciuá, quer dizer, não é uma palavra totalmente brasileira. Vou continuar com as regrinhas.
Temos mais alguns exemplos sobre palavras que continuam com "em", né? Nesse caso, com radical, seguido por um radical com CH. Vamos ter mais um exemplo de enchente, no caso CH, enchente. Vamos ter encharcar, e vamos ter palavras iniciadas pela sílaba ME. No caso aqui, vamos estar de novo ME, uso do X, enquanto que H é o uso do CH, né? ME nós vamos ter o uso vamos ter México, vamos ter mexilhão, mexer. Aqui a exceção é a palavra mecha, que refere-se aos cabelos, né? Mecha. É uma exceção, né? Mecha com CH. A palavra mecha é uma exceção. Refere-se aos cabelos. Por origem é francesa da palavra mexe. Algumas vezes a confusão pode ser ocasionada por conta da palavra mexe, do verbo mexer, que é grafado com X. Em palavra de origem tupi, né? Em palavras de origem tupi, vamos estar colocando exemplos. Esses exemplos são encontrados nas gramáticas e também nas apostilas. Aqui nós vamos passando de modo mais objetivo, para que você possa ver e faça as comparações próprias com as gramáticas e com as apostilas. Estamos bem, palavras de origem tupi. Vocês vão ver que vai ter o xizinho na palavra. Capixaba, cachumba, queixada, abacaxi, vamos ter também xingu, pode ter araxá, pataxó. Tudo são palavras de origem tupi. Uma das exceções é a palavra que nomeia a cidade catarinense Chapecó, que é a derivação do pichaveco, que quer dizer de onde se avista o caminho da roça. Então, exceção, né? Exceção dessa palavra aqui, chapeco,
né? Que no caso ficou Chapecó. Em palavras de origem africana, vamos já estar colocando os exemplos. Muito importante esse conteúdo para se ver nas apostilas, nas gramáticas, mas também muito importante ver em vídeo, e você poderá observar direitinho, fazer as anotações e poderá até estar repetindo os vídeos, se vai conseguindo a aprendizagem ou tirar dúvidas através do vídeo. Palavra de origem africana, né? Vamos estar aqui. Origem africana. De origem africana vamos ter afoxé, axé, né? Vamos ter Xingá, Xangô, né? Xangô, Maxixe, Orixá, Xodó, o Chico. Existem algumas exceções, né? Exceções vamos estar colocando aqui do lado. Cachaça, que é com CH, chilique, vamos ter também cachimbo. Palavras de origem árabe, né? Origem árabe. Palavras que têm origem árabe. Aí vamos ter muitas, por isso que a gente vai colocar poucas. Xarope. Vamos ter xadrez. Cheque, né? Vamos ter enxaqueca, exceções, né? Vamos já colocar ali.
Lembrando que essas palavras são de origem árabe, no caso, né? Xarope, xadrez, cheque e enxada. Exceções. Vamos colocar as exceções. As exceções são alcachofra, CH, chafariz. Essas são as exceções. Lembrando que nossa aula continua com o assunto ortografia. Um assunto que vai pegar mais aulas. Então vamos para o S ou Z, né? Vamos estar usando o S ou o Z para terminarmos nossa aula de hoje e continuarmos na segunda-feira. Na hora de escrever, outra confusão frequente está relacionada ao uso do S ou do Z. Conheço algumas regrinhas que podem auxiliar. O S é utilizado em palavras que derivam de uma primitiva grafada com S. Aí tem como exemplo casa, né? Casa é a palavra primitiva, né? Então, se casa é a palavra primitiva, nós vamos ter casinha e casarão, né? Vamos estar casinha, que tem um sonzinho de Z. Casinha. A palavra análise, né? Análise. Analisar, né? Continua com S. Pesquisa. Pesquisar, né? Pesquisar. A gente sempre pensa que seria com Z. Teremos algumas exceções para colocar. No uso do S ou do Z, nós vamos ter algumas exceções, né? S ou Z. Exceções. Vamos ter as exceções. Catequese. Catequese, nós colocamos catequese aqui, nós vamos colocar catequizar. Catequizar. Já vimos que já foi diferente, né? Após ditongo, quando houver o som de Z, né? Após o ditongo, som de Z. Tem que saber o que é ditongo, né? Para poder compreender isso aí. Som de Z. Aí vamos ter coisa e maisena, né? Coisa e
maisena. Coisa e maisena. Alguns sufixos, né, lembrando as aulas anteriores, né, alguns sufixos, lembrando as aulas anteriores. E aí nós vamos estar citando essa língua portuguesa é para ser destrinchada, porque cada aula que você tem relaciona com o conteúdo da aula anterior ou da aula que ainda vem pela frente. Mas vamos destrinchar. Não adianta nada que não seja. A verdade liberta. A verdade vos libertará. Vamos ver quanto tempo nós ainda temos nessa aula. Bem, vamos terminar nessa situação aqui. Nos sufixos, né? Nos sufixos vamos ter eis, né? Eis, exa, eis-esa, exia, né? Exia, exia, exia. Aquele chantilly da marca média por apenas R$18,90 o litro. É ali na melhor, é ali na Pefrio. Lá você encontra também o sucesso do momento. A Marcou para o ataque profissional. Eu vou falar, olha aí, ó. Nacionalidade, título ou origem, né? Nacionalidade, título ou origem. Nacionalidade, título ou origem. Aí vamos ter burguesia, né? Burguesia. Vamos ter portuguesa. Vamos ter portuguesa. Poetisa e camponês. Vou colocar aqui em cima. Poetisa. Poetisa e camponês. Poetisa, camponês. Então você vê o uso, né, do S e do Z. No caso de poetisa e camponês, com a letra S. Vamos terminando o nosso conteúdo sobre ortografia oficial. E vamos continuar na segunda-feira, continuando o mesmo assunto da ortografia oficial. Portanto, vejam os vídeos anteriores para poder fazer a conexão. E o nosso próximo vídeo vai ser continuando sobre ortografia oficial. Até nossa próxima aula, se Deus assim permitir.